Paz do Senhor, meus amados irmãos, quero fazer uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 9. João, capítulo 1, versículo 9, diz a palavra do Senhor: Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todos, o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nesse momento, para essa palavra possa tocar, Senhor, nesse meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem desse café com Deus, que o Senhor venha falar poderosamente na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor fala que quando João Batista começou a pregar a palavra do Senhor, né? Ele veio na frente anunciando, preparando o caminho para que Jesus viesse, né? E ele mesmo disse que para o povo que ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. E ele apareceu testificando da luz, que é Jesus. E a gente vê pela palavra do Senhor que ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E a palavra do Senhor diz que João Batista, quando estava pregando a palavra, anunciando Jesus, e logo após Jesus veio, e ele apresentou Jesus para o povo, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos dos discípulos de João começaram a seguir Jesus, e as pessoas foram dizer para João que os seus discípulos estavam indo seguir Jesus. E João Batista falou: convém que ele cresça e eu diminua. Ele sabia, João Batista sabia que ali estava se cumprindo a mensagem que ele veio pregando, que viria um que era maior do que ele. E viria um mais poderoso do que João Batista. João Batista, ele recebeu de Deus a incumbência de batizar as pessoas nas águas, mas aquele que viria após ele seria maior, teria o poder de batizar as pessoas com o Espírito Santo e com fogo. E João vem anunciando essa palavra, né? E Jesus veio para os que eram seus, para os judeus, e eles não aceitaram, né? Não receberam. Mas a palavra de Deus diz que: mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus, os que creem no seu nome. Então, a palavra de Deus diz assim, em Mateus 28, versículo 19,
Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crê, né, e aceitar Jesus como Salvador, for batizado, crê no poder de Deus na palavra, aceitando como Filho de Deus, então Deus deu o poder deles serem feitos filho de Deus. Então a palavra não diz ide pregar o evangelho a todos os meus filhos, mas a toda criatura. Então passa a ser filho quando recebe o Filho de Deus, aceita como Salvador. Então daí Deus dá o poder daquela pessoa, daqueles que se converteram, aceitar Jesus como Salvador. Deus dá o poder deles serem feitos filho de Deus, os quais, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é nascido somente de um relacionamento físico, nem da vontade da carne, mas é nascido da vontade de Deus, não é nascido da vontade do varão, mas de Deus. A palavra do Senhor diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E Ele é a verdade. Nós vemos pela palavra de Deus que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Se Jesus tivesse vindo em forma de um anjo, não na forma, não tivesse feito carne e habitado entre nós, aí o homem poderia dizer que Jesus venceu o mundo porque Jesus era um anjo, por isso que ele venceu o mundo. Mas se ele fosse como homem, ele não venceria. Mas Deus, conhecendo as indagações dos corações humanos, ele já permitiu, enviou seu filho para tomar forma humana, para se fazer carne e habitar entre nós, sentir fome, sentir sede, cansaço, sono, tudo que nós seres humanos sentimos. A única diferença entre Jesus e nós é que ele não teve pecado, mas tudo que nós passamos, Jesus passou muito mais. A palavra de Deus revela em Jesus ali no livro do profeta Isaías, que a Bíblia diz assim que ele não tinha parecer nem formosura, se nós olhássemos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, graças a Deus que nós podemos ser hoje chamados de filho de Deus, porque nós temos um Pai poderoso e que muitos se dizem filho de Deus, muitos se dizem até salvos e muitas vezes as pessoas falecem e alguém sempre fala, a pessoa foi para andar de cima e a pessoa nunca teve um encontro com Jesus Cristo, sempre foi longe das coisas de Deus e como que ele não tem comunhão com o povo de Deus na terra, não quer saber das coisas de Deus, só quer saber das coisas do mundo. E como que foi para o céu. Então, não cabe a nós julgarmos, né, irmãos, mas aquele que, se a pessoa viveu a vida errada a vida inteira aqui na terra, nunca se arrependeu, né? Nunca obedeceu a palavra de Deus, crendo, aceitando Jesus como Salvador, nunca aceitou a luz, sempre viveu a vida inteira em trevas, né? Como que na hora da morte ele vai estar na luz, se ele escolheu a vida inteira as trevas? Não é isso que a Bíblia fala.
A Bíblia fala que aqueles que crerem, Ele deu o poder de ser feito filho de Deus, né? Aqueles que aceitaram Jesus, a verdadeira luz, né? Que nós possamos estar firmes em Cristo, né? Cada dia buscando a presença do Senhor, porque agora nós somos nascidos de Deus, né? Nascido de novo, né? Nascido da água e do Espírito. Então, o velho homem passa, né, com as suas concupiscências. O velho homem, o corpo físico, um dia dessa sepultura, mas sabendo que um dia nós vamos ressuscitar com Cristo e vamos ter uma salvação garantida em Cristo já. Já temos a salvação garantida em Cristo, né? Basta guardar a palavra do Senhor. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Que essa luz do Senhor venha iluminar a vida de cada um que está me ouvindo essa mensagem, né? A palavra do Senhor diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. A palavra de Deus tem nos iluminado. O Senhor tem guardado nós. Que o Senhor venha guardar a igreja dele até o dia do arrebatamento. Que Deus venha abençoar meus irmãos, pastores, obreiros, toda a igreja do Senhor. Que o Senhor venha abençoar. Dá graça a cada dia. É o que eu desejo de todo o meu coração. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.